Continuação do Santo Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e levou-os à parte a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto ficou refulgente como o sol, e as suas vestiduras tornaram-se brancas como a neve. E eis que apareceram Moisés e Elias falando com ele, e Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é nós estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e o outro para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem resplandecente os envolveu, e eis que saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho dilecto, em quem pus a minha complacência, ouvi-o. E ouvindo isto, os discípulos caíram de bruços e tiveram grande medo. Porém Jesus aproximou-se deles e tocou-os, dizendo-lhes: Levantai-vos e não temais. Eles então, levantando os olhos, não viram ninguém senão Jesus. E quando desciam do monte, Jesus ordenou-lhes, dizendo: Não digais a ninguém o que haveis visto, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar. Estimadas almas, 6 de agosto, a Igreja celebra a festa da transfiguração de Nosso Senhor no Monte Tabor, que é exatamente o Evangelho que acabamos de ouvir. E também celebra-se a festa de vários títulos de Nosso Senhor. Quase todos, muitos dos chamados Bom Jesus, Pirapora, Iguape, em São Paulo. Aqui o Bom Jesus de Pouso Alegre, da Diocese, titular da Catedral, se não me engano, também. E outros, não todos, alguns em janeiro e outras festas. O evangelho que acabamos de ouvir, o episódio que nos narra o evangelista, aparece Moisés e aparece Elias, a Nosso Senhor transfigurado, e Nosso Senhor escolhe esses 3 apóstolos que são os que ele tinha maior intimidade, e para que os visse transfigurado, porque ao vê-lo crucificado, se lembrasse que ao ver tanta glória no Monte Tabor, a crucifixão não ia terminar na crucifixão, ia ter uma ressurreição. Por isso, é belo ver que a Igreja celebra esses títulos do Redentor, e os Bom Jesus, normalmente é crucificado ou flagelado, porque a transfiguração nos remonta à paixão, para que ao vê-lo flagelado, lembremos-nos, como deveria ter se lembrado São Pedro, São Tiago e São João, que se ele refugiou no monte, depois da cruz, ele ia refugiar com a sua ressurreição também. Por isso, Nosso Senhor transfigura-se diante deles. Mas aqui vamos nos deter na disposição de alma de São Pedro. Ele vê Moisés, que saiu lá do limbo, por permissão de Nosso Senhor. Lembremos-nos que os patriarcas estavam no limbo, no seio de Abraão, e Elias saiu lá do paraíso terrestre. Elias está vivo, então, saiu do seu retiro para ver Nosso Senhor no Monte Tabor, e Elias representa os profetas, e Moisés representa a lei, ou seja, o Antigo Testamento em peso, que se inclina e reconhece o Messias, nosso Deus e Senhor. Ao vê-los, os 3 refugentes, São Pedro diz: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Então vamos nos deter nessa disposição de alma, porque nós vemos a Santa Igreja e o corpo místico de Cristo flagelado, judiado, desfigurado. Mas a Igreja, ela, como Cristo, não conhece a derrota. Por isso, não só para alimentar a nossa esperança, mas para ficar cada vez mais convictos pela esperança que não é defraudada,
Nós vamos ver um dia o triunfo de Deus sobre todos os seus inimigos. E o triunfo de Deus sobre os seus inimigos é o triunfo de Deus sobre os inimigos da sua Santa Igreja. Mas antes, nós devemos fazer como São Pedro. Senhor, é bom estarmos aqui. E bom estarmos aqui vendo o nosso Senhor, aí temos que nos elevar pela contemplação, pela meditação, onde Ele está em glória, está como vítima no Santíssimo Sacramento e está glorioso no céu, glorioso também no Santíssimo Sacramento, mas essa disposição de alma, é bom estarmos aqui. O demônio, o mundo, a carne rebelde, investiram muito contra a nossa união para com Deus. De tal modo que para alguns falar em oração é falar em tormento, tortura, judiar, sofrer. Porque é verdade que na oração nós não temos, humanamente falando, os atrativos de ver alguma coisa, de sentir. Não temos. Às vezes é aquela oração, estamos rezando um Pai Nosso e pela fé temos a certeza que Deus está nos ouvindo e por aí acabou o Pai Nosso, amém, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e a vida continua. Diferente dos atrativos deste mundo, se vamos assistir um filme, obviamente falo de coisas supostamente boas, mudança de cores, música de fundo, cenas curiosas e etc. Aí alguém vai rezar, não vê nada. Ouve o que pronuncia pelos seus lábios e depois, para a oração todos temos pressa, mas para as nossas coisas e as do mundo ninguém tem pressa. E se tiver é para fazer mais para o mundo, mais para nós e para Deus, sempre a pressa para as coisas de Deus não é para rezar mais, é para rezar logo, para acabar o quanto antes. E aí nós não provamos o doce contentamento que está na presença de Deus. E o que se transforma? O doce contentamento para a alma tíbia, distraída, frívola, se torna um tormento. É triste ver porque nós aqui no Ocidente tudo é muito calculado, o tempo realmente, a missa tem que durar tantos minutos, o terço todos tem que durar tantos minutos e se passar disso e começa uma crise nervosa, uma ansiedade cruel e todos querem, já chegam esperando um amém. Mas em tantas coisas humanas e agradáveis, até lícitas, como estar em uma conversação entre amigos, é tão agradável desde que digam coisas úteis, é prazeroso para a alma, se pode recriar com amizades dizendo coisas agradáveis, instrutivas, e o amém de tudo, a despedida sempre é dolorosa. Mas a Deus a despedida sempre é prazerosa, então há um problema. Então vamos ver qual é o problema. Muitas vezes nós estamos com Deus e nós só vamos cumprir o preceito, ir à missa, se confessar, e aí vira uma lista burocrática para ser visto como bom cristão. Não estou a desprezar o preceito, temos que cumpri-lo na medida do possível. Mas para que está o preceito? Para que está a obrigação? Para nos unir a Deus. Aí vamos entender o que dizia o salmista, não, provai e vede quão suave é o Senhor. Mas para saber quão suave, nós temos que provar. Aí na oração não digo de sensibilidades. Rezar por temor, rezar por amor, é diferente de rezar só porque estamos obrigados para parecermos piedosos e normais. Mas rezar por amor, a gente prova quão prazeroso está na presença de Deus. Por isso, santos, era triste para muitos santos deixar de rezar e ter que fazer certas coisas, inclusive pela caridade, e o que eles tiveram, a genialidade que vem do Espírito Santo, de onde eles estiverem, estar com Deus. Então não é só estar com Deus aonde Deus se encontra aqui na oração, mas levar nosso Senhor aonde nós estivermos. Isso é uma união contínua. Mas para querer estar continuamente na presença de Deus, temos que provar a suavidade da presença de Deus. Porque se for um tormento, obviamente todos vão querer estar o quanto menos possível. O que nos faz transformar essa suavidade em tormento? Este mundo. Eles falavam, o demônio conhece o ser humano. O demônio nos estuda, sabe desde quando? Desde que o homem foi criado. E derrubou o primeiro Adão, que estava blindado pela graça de Deus, pela sua concupiscência ordenadíssima.
Sua razão é submetida a Deus, nosso Senhor, suas paixões, a sua alma. Era um homem perfeito. E o primeiro ele derrubou, e a partir de então ele conhece em todos nós qual é o nosso ponto fraco. E o que ele faz? Nos mima para depois colocar amarguras aonde está o nosso verdadeiro, real, lícito e pleno prazer, que é estar com Deus. Lhes posso dizer, afirmando, se fosse preciso assinar com meu sangue, o faria. Nenhum prazer lícito ou ilícito, nenhuma companhia das mais agradáveis que pode haver na face da terra, chegam aos pés do prazer que estar com Deus nosso Senhor. Mas por que nós não enxergamos? Porque nós nos derramamos, nós nos entregamos plenamente às distrações deste mundo, inclusive as de nossos deveres, e quando vamos para os deveres para com nosso Senhor, tudo feito parcialmente. Aí não saboreamos a presença, por excelência, agradável e suave. Por isso São Pedro, sim, ele enxergou, ele vislumbrou aqueles três reluzentes como três sóis e falou: Senhor, é muito bom estarmos aqui. E ele quer fazer o que? Uma tenda. A tenda é uma construção mais frágil. Mas por que ele quer uma tenda? Ele quer ficar. A desculpa de ficar é fazer uma casa. Mas o que importa é a presença daqueles três sóis reluzentes, que era nada mais do que a luz do Cristo glorioso que se comunica a Elias e a Moisés. E São Pedro vislumbra a suavidade por quê? Porque São Pedro ama Cristo. Tiago e João não vou dizer que não amavam, claro que amavam, porque deram a vida por Cristo, mas São Pedro, como explica São Tomás, é o apóstolo que ama nosso Senhor e por isso nosso Senhor lhe confiou a Santa Igreja, que é o seu corpo místico. E São Pedro em tudo está olhando o amor que ele tem a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, por isso ele quer ficar. Quando nós queremos ficar é porque é algo agradável, quando nós queremos ficar é porque é sumamente prazeroso. E quando não é, nós queremos ir embora. A fuga é um princípio de algo que nos desagrade, algo que nos desagrada. E São Pedro quer ficar porque ama a Deus. Então, queridas almas, falta amor. E é verdade que nessa vida ninguém vai amar a Deus a ponto de falar, estou amando a Deus na altura de Deus. Mas tem uma virtude chamada caridade que espicha nossos corações para Deus ser amado à altura de Deus. E essa virtude nós recebemos quando não estamos em pecado mortal. E é o exercício das obras em graça de Deus, rezar na graça de Deus, rezar para não perder a graça de Deus, na graça de Deus buscar amar mais a Deus, e o amor supõe o serviço, por isso se ser pronto na oração da manhã, da noite, no terço, no rosário, nas novenas, nas leituras, no alimentar a alma, para quê? Para estar com Deus. Isso vai causar em nós o quê? Um organismo espiritual que vai saber saborear nosso Senhor. E aí vamos perceber, sem carismatismo e sensibilidades superficiais, que aí é Ele o que nossa alma busca, mas busca onde Ele não está. No pecado, com as suas ilusões, no mundo, suas fantasias estúpidas e nos mimos do demônio, porque o demônio acaricia para nos engolir e estraçalhar. E o bom Deus não faz isso jamais, pelo contrário, pela cruz nos leva a um amor desinteressado, amá-lo por Ele mesmo e não pelos seus bens. Então, ao celebrar a transfiguração, peçamos a nosso Senhor que Ele faça reluzir sobre nós, míopes, a luz da vossa santíssima face, para que nós possamos pela fé ver Cristo, e Cristo sendo visto pela fé é sumamente amável e deleitável estar com Ele. Por isso vamos querer, Senhor, fica conosco e vamos insistir sempre na sua doce presença. E na crise da igreja isso é muito importante, porque nós aprovamos a cruz amarga e a cruz da solidão, porque hoje, para se preservar da corrupção dos eclesiásticos, todos nos ilhamos. Mas se nós fazemos isso por amor à fé, por amor a Deus, para não perder a tradição que recebemos dos apóstolos, também vamos ver neste pote de fel a suavidade de Cristo, da sua cruz sendo saboreada por amor à sua coerência, a cruz, a verdade. Então é o meio para não se desesperar, para não se cansar de lutar na tão cruel crise que nos toca viver, e aí vamos ter uma alegria, inclusive, de poder sofrer algo por Cristo,
para não permitir que desfigure seu corpo místico e, pela conduta íntegra da fé, fazer reluzir daí o que foi no Monte Tabor a glória do seu corpo, que está na verdade e na caridade. Então peçamos a Nosso Senhor essa graça de provar e ver o quão suave é o Senhor. E aí diz o hino de vésperas hoje: vós que buscais a Cristo, levantai-vos aos céus o olhar, que aí vereis sem falta o sinal da sua eterna glória. Então, aqui estamos para ir para a igreja triunfante. Levantemos nosso olhar, vislumbremos a Cristo glorioso e tenhamos aí a grande felicidade que é estar com Ele no céu, sem o perigo de o perder, porque lá quem tem Cristo não corre risco nenhum. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.